Olá, minhas amigas e amigos. Estamos começando hoje mais um MCast, o nosso podcast de conversa, de diálogo com amigos e amigas sobre temas da justiça, do direito e acessibilidade. E hoje estou com uma amiga muito querida, uma amiga de muitos anos, eu que tive a honra de participar da OAB junto com o pai dela, e ela se tornou essa grande liderança na ordem, sucedendo o pai no conselho, presidindo uma comissão importantíssima, ligado ao sistema LGBT+, e hoje ela assume pela primeira vez na história 86 anos de Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, CAASP. Ela assume, primeira mulher a assumir a presidência da Caixa. Adriana Galvão, querida amiga, que alegria tê-la aqui hoje, querida. Alegria toda nossa, sempre motivo de muito orgulho e de muita satisfação estar com o amigo Marcos, uma referência para mim na nossa história profissional e pessoal. E eu acredito que o nosso bate-papo aqui vai ser sensacional, porque sempre que estamos juntos, sempre ideias e diálogos positivos e construtivos a gente consegue colocar, né? É verdade, Parabéns. nós temos uma história em comum. Uma história em comum. Famílias. Parabéns, exatamente. Parabéns por oportunizar, na verdade, jovens, por oportunizar mulheres, por oportunizar negros, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, e oportunizar a advocacia de São Paulo, né, que eu acho que os seus mais de 15 anos à frente da nossa entidade aí, ocupando muitas posições como diretor e também como nosso presidente, realmente mudou, né, toda esta ideia de uma OAB mais inclusiva, de uma OAB que respeita as diferenças, e eu acho que eu sou prova disso porque caminhamos juntos, né? Verdade, então foi um dos maiores orgulhos das gestões nossas, foi o seu trabalho, foi você. Imagina. Aliás, cada vez que eu te vejo sua família, vejo seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o Fernando, que é um querido amigo, o Fernando que foi prefeito lá de Bebedouro, hoje pré-candidato a deputado estadual, um outro querido amigo. E você com essa sua trajetória linda, né? Na advocacia, na OAB, na academia, né? E agora também à frente da Caixa de Assistência. Vamos começar falando um pouquinho da Caixa? Sim, sempre um motivo assim da gente conseguir passar para os nossos colegas advogados aí o quanto orgulho nós temos que ter, né? Eu acho que foi muito emblemático esta eleição que nós tivemos, pela história, né, e pela simbologia de duas mulheres unidas, né, nessas posições de liderança. A doutora Patrícia Vanzolini, nos 90 anos de história da OAB, primeira mulher a dirigir a maior seccional do nosso país. Motivo de orgulho nosso também. Nem diga. E isso só foi possível porque nós também temos apoios, né, de pessoas de credibilidade, pessoas leais e pessoas que construíram uma história de respeito à nossa entidade, como você, né, Marcos? Porque a gente sabe que o seu apoio, né, de modo irrestrito, sempre se colocando lado a lado na busca, né, por esse projeto de mudança, né, dos rumos da nossa entidade, essa abertura para as pautas específicas de gênero, né, nos fez também ter aí uma eleição de sucesso. E eu acho que o nosso nome ter sido indicado para a CAASP também demonstra o quanto é importante nós termos na maior entidade assistencial do nosso país, que é a CAASP, nos seus 86 anos de história, uma mulher, né, que também vem do interior do estado, com muito orgulho. Também, verdade. E eu acho que isso é interessante, porque a doutora Primeira Patrícia, vez também uma mulher presidindo do interior. Isso, do interior, né? Nós nunca tínhamos também essa questão, porque sempre a presidência da Caixa ficou muito aqui restrita aos homens e também da cidade de São Paulo, da capital. Então, eu acho que isso mostra que realmente a diversidade está presente, né? E a nossa missão é justamente isso, é mostrar que a ordem é plural, a ordem é diversa, a ordem está aberta, né, para o interior, para o litoral e para a capital, sem distinções, né? E o que realmente vale são pessoas que têm amor pela nossa entidade, né? E eu acho que, assim como meu pai, eu convivi, né? Desde, acho que dos berços, assim, né? Com essa sinergia positiva, né? Com relação à entidade. Eu me recordo que ainda era universitária de Direito e que acompanhava meu pai
nas sessões do conselho e ficava assistindo, olhando aquilo e vibrando muito, né? E aí eu sempre via assim uma situação bastante masculina, né? Verdade, muito homem. Muitos homens, né? E isso também me trazia algumas inquietações, né? E quando a convite do presidente Durso, que eu também sou muito grata pela oportunidade que me foi dada na primeira gestão como conselheira, a convite dele naquela oportunidade, conselheira mais jovem do estado de São Paulo. Nós éramos em poucas mulheres, nós éramos aproximadamente 10 ou 12 mulheres. Lembro bem. Então, assim, aquilo também foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu pude iniciar a minha história na UAB muito jovem, com pautas bastante de resistência, assim dizendo, isso aí nós já temos mais de 10 anos atrás, né? Mas enfrentamos, eu acho que tudo isso possibilitou que hoje eu pudesse assumir a Caixa mais madura, mais consciente, conhecendo a nossa entidade, porque eu acredito que isso também é de fundamental importância, e contribuir, né, para que a gente trate com o respeito que a nossa entidade merece. Helena, eu lembro bem, eu fui conselheiro com seu pai, né? Depois conselheiro com você. Essa trajetória toda a gente vai falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho da Caixa primeiro. A advocacia, como regra, não conhece a Caixa. Né? Confunde a Caixa, a CASP com a ASP, por causa da fonética. Exatamente. Não entende muito o que é a entidade, não sabe como é que ela existe, né? Pensa que é uma entidade autônoma ou uma entidade que, enfim, tem vida própria, né? Não sabe que é sustentada com uma parcela da nossa anuidade, né? Quando nós pagamos a anuidade, uma parte vai para a Caixa. Esse é um diferencial da OAB, né? Dos outros conselhos, né? Nenhum conselho tem algo similar com a Caixa. Mas eu queria que você contasse um pouquinho do início da Caixa, né? Um pouquinho como ela nasce, porque me parece que até hoje é a grande essência dela, né? A questão da solidariedade, né? Uma demonstração da classe de solidariedade aos advogados e advogadas numa situação difícil, principalmente do ponto de vista econômico, né? Sem dúvida. Eu acho que, inicialmente, a Caixa ela realmente veio da união de colegas advogados muito preocupados com a vulnerabilidade de outros colegas, né? Então, eu acho que a questão do nascedouro da Caixa foi justamente trazer o aspecto de amparo, o aspecto assistencial para aquele colega que, naquele momento, estaria passando por algum tipo de problema, né? De ordem econômica, de ordem de saúde, né? E eu acho que ela foi tomando um corpo porque a advocacia foi crescendo e as dificuldades também foram vindo, né? Hoje nós somos muitos e precisamos entender que uma Caixa que tenha a sua estrutura própria, que esteja fortalecida, que tenha uma saúde financeira para justamente amparar estes colegas, é a missão da Caixa, né? Então, nós, enquanto advogados, temos também esta missão de, através das nossas anuidades, entender que ela também vai ser direcionada para o nosso colega que precisa de nossa ajuda. Verdade. Né? E eu me emociono muito quando nós vemos alguns exemplos, como no caso de colegas advogadas que estão passando por problemas de violência, por exemplo, doméstica, que acabaram ficando completamente vulneráveis e que hoje se socorrem da Caixa de Assistência. Nesse período da pandemia. Nesse período da pandemia, para conseguir algum tipo de acolhimento, até para com seus filhos e para a sua própria sobrevivência, né? Pessoas que estão passando aí por dificuldades de doenças graves, que também entram com pedidos de auxílio, para que a gente também possa, eventualmente, dar aí uma contribuição para comprar medicamentos, por exemplo, né? Então, eu acho que tudo isso demonstra que a nossa entidade ela é realmente diferenciada. Ela é diferenciada porque nós precisamos ter, na história do assistencialismo aos nossos próprios pares, o nosso dever, até como pessoas, até como seres humanos. Né? Que lindo que é você poder ajudar um colega de profissão a partir do momento em que você sabe que a sua contribuição, através da sua anuidade, será destinada para aquele colega seu, para aquele irmão seu da advocacia, que está precisando de apoio por situações, né, específicas. Eu lembro quando eu era tesoureiro da Ordem, nós tínhamos uma parceria muito grande com a Caixa, porque depois o Conselho Federal proibiu isso. Eu achei um absurdo, mas ele proibiu.
que eu fazia? A inadimplência era muito alta, mas muito alta. Quando nós entramos na ordem como tesoureiro em 2004. E aí eu conversava com o Túcio, que era o presidente de então, nosso saudoso Túcio, e com o Sidney, também saudoso Sidney. Os dois já estão no outro plano espiritual, né? E no sentido da Caixa, quando havia uma pessoa inadimplente e que dizia que estava inadimplente por dificuldade, conversava com a Caixa mandava um assistente social na casa da pessoa. Esse assistente social fazia um relatório, né? Esse relatório, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não só constatava a situação de dificuldade financeira, mas agregava outras informações, como, por exemplo, problema de saúde. Né? E aí nós, o Conselho anistiava a dívida, que estava passado, não tinha condições de pagar, e a partir daí a Caixa voltava a estar adimplente, e a Caixa, então, passava a ajudar o colega, inclusive com médicos, com medicação, sem dúvida. e com um auxílio financeiro mesmo, né? Que fazia com que aquele colega tivesse condições de ter uma vida digna e começar a recuperar sua vida. Eu lembro de um caso que para mim foi muito marcante, porque foi uma colega, uma mulher, e uma vez do interior do estado, situação dramática. O marido dela foi assassinado. Ela é uma advogada conhecida na cidade dela, advogada criminalista muito famosa na cidade dela, se desestruturou a família com a perda do marido. Foi com a filha morar na casa dos pais e o pai também assassinado. Isso leva a filha, acaba entrando na droga e aí compromete a vida, a prostituição, vai para outro estado. Essa colega saiu de São Paulo, do nosso estado, foi para o outro estado, foi recuperar a filha, trouxe a filha de volta. E essa mulher, essa colega, anos depois eu encontrei com ela, e ela me abraçou chorando, dizendo, se não fosse o auxílio da Caixa, ela não tinha conseguido recuperar a vida. Mas que naquele momento, ela meses antes, tinha informado a Caixa que ela tinha recuperado a vida, tinha recuperado o escritório, que ela não precisava mais da Caixa. Ela dispensou o auxílio da Caixa e recuperou o escritório, voltou à nossa profissão com toda a força, né? E toda a vontade. Então, esses momentos que podem acontecer com qualquer um de nós, né? Um momento de um acidente, um momento de uma doença, de uma depressão. A perda de uma depressão, uma perda de uma família. Depressão agravada nesse período agora de pandemia. Sem dúvida. Foi uma constatação, né? Muitos lares sofreram disso. Né? A Caixa ela ganha uma função ainda mais relevante nesse período. Né? No período de dificuldade das pessoas, aí a Caixa, a grandeza toda da entidade. E a grandeza da entidade espelha a grandeza da advocacia pela solidariedade que ela representa. Né? Não, sem dúvida. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Inclusive, nós estamos muito preocupados com o processo de adoecimento emocional dos nossos colegas advogados, né? A saúde mental realmente anda sendo assim, algo que nós precisamos enfrentar como uma pauta até de gestão. Estamos até promovendo agora, na primeira semana de agosto, um curso bastante interessante sobre saúde mental com um psicólogo focado na área de estudos forenses, justamente para que a gente consiga mapear, né, como está a saúde mental dos nossos colegas advogados que foram agravados com relação à pandemia, né? Nós temos um contingente bastante expressivo de advogados também com dificuldades tecnológicas. É verdade. E isso é algo que a gente precisa também observar e enfrentar. Colegas que tiveram, na verdade, que mudar drasticamente aí a forma de conduzir a sua vida profissional, mas não estavam preparados para isso. E também estão com dificuldade de se adaptarem a essas novas demandas do mundo digital. Então, assim, são situações bastante interessantes dentro do universo da Caixa de Assistência que nós precisamos olhar, né? E isso é um desafio. Há uma constatação efetiva, por exemplo, do aumento do número de pedidos de auxílio financeiro? Sim. Depois da pandemia, nesse período da pandemia e pós-pandemia? Sim, sim. Nós tivemos, na verdade, um aumento, principalmente de auxílios ligados às questões de pessoas com enfermidade, quadros de enfermidade, que acabaram agravando até mesmo a própria situação de exercício profissional.
né, de pessoas que se desestabilizaram, que não conseguiram, na verdade, se organizar profissionalmente, tiveram que fechar seus escritórios, a grande maioria com dificuldades de se estabelecer em pontos comerciais, em razão de toda essa crise, e também a dificuldade da jovem advocacia de se inserir no mercado de trabalho. Nós estamos até com projetos nessa natureza de tentar dar um apoio através dos nossos parceiros para que o jovem advogado consiga se estruturar em termos de tecnologia, com computadores, com smartphones, talvez com preços mais acessíveis, com parcelas para que eles adquiram aí o primeiro computador, assim dizendo, né, para o exercício profissional. Então, nós temos que olhar isso também. Eu acho que o grande desafio, pelo menos nesse começo de gestão, tanto da Ordem como da Caixa, é esse saldo, né? Sim. Que foi devastador Muito, da pandemia. Muito. Outro dia, conversando com o Choi, querido Choi, que presidiu a OAB da Amazonas quando era presidente da OAB de São Paulo e hoje preside o exame de ordem. Ele estava me contando que os exames de ordem pós-pandemia, o índice de aprovação caiu enormemente. Consideravelmente. Nós vamos ter uma geração, né? E aí vem desde o ensino fundamental, das crianças que não tiveram oportunidade de ter contato na escola, com outros coleguinhas e tal, até a própria universidade, né? Nós temos cursos, não direito, mas nós temos cursos de 3 anos de duração. Sim. E 3 anos as pessoas fizeram eletronicamente. Então, aqueles que começaram a fazer o curso de direito estão entrando agora numa faculdade. Você é professora também. Estão começando a entrar numa faculdade, 2 anos de curso e nunca conviveram no ambiente universitário, que é fundamental também para a formação do profissional, né? Então não conhece os professores, não conhece professores, não conhece os colegas de turma, né? Os professores também, com aquela dificuldade de dando aula, você passou por isso, você olha para o monitor e às vezes o estudante está em uma situação difícil porque é uma invasão da casa dele, né? Então ele está lá com o computador na sala, numa família que não tem, uma família um pouco maior, que não tem muitos cômodos, não tem um local onde ele possa ter privacidade. Então ele tem que colocar uma foto lá, porque ele não vai expor a família inteira, não vai expor. Muito difícil. Sem dúvida, foi um desafio. Ao lado disso, quem estava trabalhando, fechamento de escritório, não podendo atender cliente, não podendo ir no fórum, processos parados. Audiências virtuais de uma forma muito açoitada. Isso, que era o possível, né? Porque tinha um bem maior, que é o bem da vida, que estava se impondo em termos de defesa, né? Como é que é essa recuperação agora do pós-pandemia, né? Essa é a grande dúvida, né? Como é que vai ser a advocacia no pós-pandemia? Do ponto de vista retomada daqueles espaços que eram comuns nos escritórios, né? Tinha o escritório, tinha a secretária, tinha estagiário, tinha os colegas. Vai retomar aquilo? Segundo, financeiramente, né? Nós tivemos aí um período difícil, muitos não conseguiram sobreviver nesse período como profissionais, né? Sim. Tiveram que verdadeiramente abandonar a advocacia. Vão conseguir voltar? E aí a Ordem, a presidente Patrícia, tenho claro isso, ela tem essa preocupação, inclusive com a ESA, né, que é uma mina dos olhos, ela também é professora, e na Caixa também vai ser fundamental esse período. Conta um pouquinho quais são os benefícios para as pessoas. Tem muito advogado que até hoje não sabe quais são os benefícios da Caixa. Em termos vamos lá, primeiro em termos de benefício mesmo, né, dos auxílios, e depois também os serviços que a Caixa presta. Nós temos, na verdade, uma gama de benefícios, né, assistenciais, que são auxílios, né, desde o auxílio mensal pecuniário até um auxílio de doença, um auxílio voltado também, por exemplo, para mulher em situação de violência, o auxílio para as questões odontológicas também, temos os auxílios acidentários, né, auxílios que também trazem aí, na verdade, situações que nós vivenciamos recentemente, de colegas que perderam seus escritórios em razão das grandes chuvas que tivemos. Verdade. Então, nós conseguimos destinar também auxílio para que eles conseguissem se reestruturar com seus escritórios, né? Então, dependendo da situação que o colega advogado se coloca, né, ele pode pedir esses auxílios.
logicamente, é um processo administrativo, com uma série de documentos que precisa ser, de fato, comprovado nesse procedimento administrativo. Nossa equipe técnica também tem assistentes sociais que fazem visitas para saber realmente a situação de vulnerabilidade do colega, porque é uma questão de muita responsabilidade nossa, né? E, além dessa questão das excepcionalidades que nós temos dentro desse contingente de benefícios, né, que são benefícios pecuniários em situações específicas assistenciais, nós temos uma gama de prestação de serviços, né, que também precisam ser divulgados e precisa ser utilizado pela advocacia, né? Então, quando nós falamos das nossas farmácias, por exemplo, os preços das nossas farmácias são imbatíveis, né, de itens mesmo, desde itens de higiene pessoal até os próprios medicamentos controlados, né? As farmácias da Caixa, elas não têm lucro, né, não visam lucro, então os nossos preços são preços bastante justos, né, e pela questão de mercado bem abaixo, né, e podemos, na verdade, distribuir para o estado todo, independente de ter a farmácia na sua localidade, você pode comprar pela nossa loja virtual e será entregue em sua residência, né. Hoje nós já temos a possibilidade do frete grátis dos livros, né? Porque que foi estabelecido nessa foi gestão. estabelecido nessa gestão, porque nós entendemos que hoje o comércio, o e-commerce, né, é realmente o que está aí em voga. Então, você entra no site da CASP, verifica a obra jurídica ou outra obra que você tem interesse, em 24 horas estará na sua residência, né? E uma série de parcerias com hotéis, parcerias com clubes, com restaurantes, cinemas, né, até lojas de roupas, de perfumaria, eletrônicos, né, inclusive até com lojas de concessionárias de veículos também fazendo promoções nesse sentido. Até brinquei que nós fechamos uma parceria interessante agora, na época da Copa. Muitos colegas advogados gostam de fazer o álbum de figurinha das Copas, né? E aí nós também conseguimos o valor das figurinhas com preços também abaixo do que se compram nas bancas, né? Eu lembro das Copas passadas e o pessoal ficava na Praça da Sé trocando figurinha. Né? E agora a gente já vai começar a vender o álbum da Copa junto com... querendo ou não, isso é algo que a gente tem que pensar também no aspecto até do bem-estar, da saúde emocional do colega advogado. Ele, de repente, tem o filho lá, ele entra lá, fala, olha, vamos comprar o álbum na CASP, vamos comprar as figurinhas, ele vai lá, faz as figurinhas com os filhos, né? E faz toda essa questão, que isso é importante para ele. E eu acho que isso também traz outros benefícios que a CASP coloca, como na pauta do lazer, por exemplo, e do esporte, né? Nós temos várias atividades esportivas, inclusive agora as mulheres estão aí dando um show, né, em projetos que nós desenvolvemos nessa gestão, que é um projeto Elas na CASP, que são festivais esportivos voltados à mulher, porque a CASP sempre teve muito aquela questão do futebol, né, os torneios entre as subseções. Agora as meninas também estão começando a fazer os torneios regionais de futebol, né? E eu acho que tudo isso traz, na verdade, a essência do apoio que a nossa entidade tem que olhar também para a saúde do advogado, né? E essa pauta é uma pauta que é uma prioridade muito grande, né, Marcos? Inclusive, hoje nós comunicamos no Conselho que a nossa reestruturação da CASP Saúde já inicia-se a partir de agosto, aonde vários contratos foram revistos com operadoras de plano de saúde, inclusive para rever muitas das taxas de aumento que realmente onerou demais esses contratos. Sinistralidade, exatamente. aumento de condição monetária e tal. Justo. Então, a gente conseguiu aí um diálogo positivo. Nós não temos exclusividade alguma com nenhum tipo de operadora. Nós podemos comercializar de modo transparente vários planos, né, para todos os gostos e todos os bolsos, assim dizendo, priorizando muito também a jovem advocacia. Então, nós conseguimos alguns planos que inicia-se na faixa de R$300, por exemplo, para a jovem advocacia, né? Então, assim, de forma bastante clara e objetiva de que a Caixa ela tem que realmente, como estipulante desses contratos, estar com as informações em mãos, né? Nós não podemos entregar a nossa advocacia para esses planos e para corretores para que eles imponham as regras. Não é assim, nós precisamos trazer a responsabilidade, e é isso que nós estamos fazendo, né? E conseguimos fazer, né?
só para os colegas entenderem. Caixa tem dos benefícios o auxílio pecuniário. Alguns são auxílios mesmo, quer dizer, o colega recebe, não devolve. Situação de carência, tem questões muito claras, claras, né, objetivas. Alguns são empréstimos. São, né, reembolsáveis. Então, por exemplo, auxílio hospitalar, por exemplo. Sim. O colega tem patrimônio, mas naquele momento não tem liquidez para fazer frente a uma despesa. A Caixa auxilia no certo no limite que é previsto no estatuto, auxilia. Esse colega depois devolve, mas também numa condição muito favorecida. Sim. Né? Então, isso está tudo está definido no regimento da Caixa, no estatuto da Caixa, e tudo acessável até através do site, é possível olhar. De farmácia, livraria, odontologia, nós temos, na verdade, clínicas próprias, mas também temos credenciadas, que já se passou 1.500 o número. Sensacional. No estado inteiro. Com preços também, da mesma forma, bastante diferenciados para a advocacia também. Por exemplo, no caso da farmácia e da livraria, é mais do que não ter finalidade de lucro. A Caixa subsidia toda a estrutura administrativa. Né? Toda. Ela não repassa o custo. Não. Que vai desde do balcão, né, da pessoa que está lá no atendimento, né, até o comprador. Né? Exatamente. Então, não é só não ter lucro, é subsidiar uma parte do custo, que o custo dela, a Caixa, não é repassado no preço nem do remédio, dos remédios, nem da livraria, nem dos livros. Né? Aí tem a parte do esporte, né, que é sensacional. Os torneios da Caixa são competitivos. Muito, né? muito. O pessoal vai lá. São fervorosos. E aí, eu vou lançar uma sementinha. Né? A Adriana sempre teve essa visão da inclusão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Mas ela sempre teve essa visão da inclusão. Pensar no futuro torneios para pessoa com deficiência. Sim. Né? Do Paraesporte. Já está no radar, já. Eu tenho conversado com algumas entidades. Né? Eu sou conselheiro de algumas entidades ligadas ao esporte. Essas entidades, é possível fazer parceria onde as entidades fornecem técnicos, fornecem juízes, fornecem estrutura física. Porque tem alguns, por exemplo, o basquete de cadeira de roda é a mesma dimensão, a rede é a mesma altura, a tabela, a mesma altura, não tem mudança nenhuma. Mas tem alguns esportes, por exemplo, o vôlei, chamado vôlei sentado, né? Porque o para-atleta disputa sentado, a dimensão da quadra já é menorzinha, a rede já é mais baixa. Né? Então, algum esporte precisa de alguma certa adaptação. E essas entidades estão à disposição, tenho certeza, da Caixa para ajudar nesse sentido também. Então, um outro ponto que nós estamos conversando com outras entidades, né? São entidades muito parceiras do esporte paralímpico, para a construção de outros espaços, porque hoje, basicamente, o esporte paralímpico no Brasil, não é em São Paulo, o Brasil está centrado no Centro Paralímpico, lá na Imigrantes. Você não tem clubes, você não tem outros espaços onde essas quadras que têm dimensões próprias sejam construídas. Né? Então, o vôlei, por exemplo, passa uma faixinha, passa uma fita, né, para fazer a demarcação. E nós estamos conversando com outras entidades para ver se a gente consegue construir praças de esporte paralímpico. E ao lado disso tudo, né, ainda tem a Caixa, que vale a pena estar lá, né? Porque lá o pessoal é uma simpatia, os servidores, os colaboradores da Caixa são, como da Ordem também, vestem a camisa, são muito gentis, né? E sempre um atendimento muito qualificado. Né? Tanto da Ordem como da Caixa, nós temos são preocupados com os belíssimos profissionais. São preocupados. A gente fala, por exemplo, quando tem as campanhas de saúde, né? Nós acabamos de lançar a nossa campanha da Boa Visão, a consulta R$40. Né? Então, assim, a gente percebe que os próprios colaboradores ficam naquela expectativa do colega já vir emitir aquela guia para se poder cuidar no aspecto dessa campanha, inclusive até na situação de observar doenças, né, que às vezes o colega não tem nem ideia, por exemplo, uma pressão do olho que não está ok, entendeu? E num exame desse acaba constatando, né? Eu acho que as campanhas... O preventivo é fundamental. Justo, e essas campanhas preventivas, as campanhas
Boa Visão. Da Boa Visão, a campanha da saúde mental, a campanha específica de câncer de próstata, no caso dos homens, a campanha de câncer de mama, no caso das mulheres de colo de útero, né? A vacinação. A vacinação, as campanhas voltadas às doenças cardio, né? E a nossa vacinação esse ano foi um sucesso, aproximadamente 60 mil colegas ligados também, assim. Eu fui lá me vacinar. Exatamente. E a gente inovou esse ano porque e nem chorei na hora da vacina. Tá vendo? Foi possível esse ano que os agregados pudessem participar, porque era a primeira vez também, e aquilo me incomodava muito, porque eu dizia, nós conseguimos vacinar o advogado e os beneficiários legais, mas e como que faz, por exemplo, o pai, como que faz um irmão, por exemplo, né? Que precisa também, porque convive ali com o advogado e merece ter um atendimento. Então, nós incluímos os agregados. E foi um sucesso. 60 mil colegas se vacinaram aqui no estado de São Paulo. Preços imbatíveis também. Sensacional. E olha, eu nem chorei. Tomei vacina e nem chorei. Quase, mas... E ao lado disso também tem o Clube da Caixa, né? Que também a Adriana falou um pouquinho, mas eu preciso reforçar isso. Quantos conveniados? São mais de 4 mil hoje? Quantos conveniados? Nós temos aproximadamente 5.500 conveniados no Clube de Serviços. De todo tipo, né? Todos. Você falou do prestadores hospital, de serviços diversos, de hotéis, fornecedor de equipamento de informática, questões estéticas, a questão de vestuário também, camisas, gravatas, né, a parte também de perfumes, chocolate, que eu adoro, chocolates, né, bolsas femininas, sapatos, né, ternos. Então, assim, é uma infinidade. E é muito mais barato. E é muito mais barato. A gente muitas vezes não consegue, não sabe, né? Mas os valores são muito mais baratos. Vale a pena. Imbatíveis. Cinema. Eu sei que nessa época, na pandemia, ainda tem muita dificuldade. Agora a gente está retomando com o Cinemark também. O Cinemark era muito mais barato. Era muito mais barato. Teatros, então, nem diga. A gente tem, assim, peças teatrais. O Teatro FAAP também, sempre um parceiro grande nisso, para a gente colocar shows, às vezes, também, que a gente consegue, preços diferenciados. Fechamos uma parceria recente com o Hotel Jequitimar, também no Guarujá, com até 20% de desconto na diária, né? Então, a gente está tentando aí ampliar cada vez mais. Caixa está bem encaminhada. Vamos contar um pouquinho do outro trabalho seu. Quando você estava na Ordem, como conselheira, experiência de conselheira, esse contato com os colegas. Seu pai foi presidente da subseção de Bebedouro, foi um grande presidente. Lembro muito bem do seu pai como presidente. Pois, essa vivência no conselho dá uma outra visão da advocacia, né? Sem dúvida. Dá uma outra visão. E você presidiu uma comissão importantíssima, que é uma comissão que buscava o respeito à diversidade, né? E era uma comissão que foi criada com você na presidência, né? E desenvolveu um trabalho realmente emocionante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Eu sempre me emociono muito quando a gente fala assim dessa questão histórica da diversidade, né, Marcos? Porque assim, falar sobre pautas de diversidade, né, há 15 anos atrás, né, quando nós começamos, na verdade 20, né, de 20 anos atrás, que eu iniciei, na verdade, a minha trajetória profissional, e eu me recordo muito assim que nós caminhávamos num terreno muito de pedregulhos, né, muito difícil, porque o judiciário ainda não tinha um posicionamento sobre o reconhecimento de direitos civis, por exemplo, como a questão das uniões homoafetivas. Nós não tínhamos, na verdade, um amparo legal, né? E as teses jurídicas estavam sendo, assim... E a sociedade mesmo, né? E, sim, uma dificuldade muito difícil de transpor barreiras de diálogo dentro dessa matéria, né? Só que eu acredito que assim, a convergência de ideias de pessoas preocupadas com essas pautas de direitos humanos também favoreceram que nós pudéssemos, né, fazer aí um elo com pessoas que entenderam que naquela oportunidade era necessário dar um pontapé inicial ao tema, né? E São Paulo, de fato, ficou referenciado no âmbito nacional, muito em razão também, e não posso deixar de dizer, do seu empenho, né? E nós precisamos falar a respeito disso, porque
quando nós iniciamos essa construção, principalmente voltado para o reconhecimento das identidades de pessoas travestis e transexuais, nós tivemos aqui em São Paulo o primeiro caso de uma advogada trans que fazia parte da nossa comissão da diversidade e que nós conseguimos levar o caso dela a Brasília e que você conseguiu muito, com muita força, com muito respeito ao tema, sensibilizar o Colégio de Presidentes do Conselho Federal, né, para que essa situação fosse encampada no âmbito nacional, né? E nós conseguimos que a OAB entendesse a importância que o nome social, né, da advogada, naquela oportunidade, doutora Márcia Rocha, fosse inserido na sua carteira profissional, mostrando, assim, o respeito à dignidade da pessoa trans, né? E isso, na verdade, foi um divisor de águas muito grande, porque nós partimos de uma pauta de reconhecimentos, não só de uniões homoafetivas do campo do direito civil, mas também do campo das identidades, da lei de registros e de todas essas alterações que nós tivemos, né? Fizemos história. Esse trabalho emociona porque diz respeito à dignidade das pessoas. Sem né? dúvida. Sem dúvida. É triste quando você vê pessoas que, por uma opção qualquer, seja Sim. sexual, religiosa, uma definição de vida diferente daquela que é o padrão, vamos dizer assim, por parte da maioria da sociedade, tenha a sua vida colocada num segundo plano. Né? E é muito, para nós que somos advogados, né? A formação nossa humanista, né? nos faz olhar para a pessoa de uma forma diferente, né? E não aceitar discriminações. Né? E eu acho que o mais interessante foi que naquele momento, Marcos, quando nós iniciamos toda essa construção que iniciou-se aí com o trabalho da comissão aqui de São Paulo, e depois nós levamos isso para o Conselho Federal. Eu tive a honra de representar São Paulo no Conselho Federal também, inclusive no anteprojeto do Estatuto da Diversidade, na comissão de juristas, analisando aí um microsistema de defesa de diversidades. Nós conseguimos mostrar que a ideia nossa, né, não é defender pautas que não dialogam entre si. Nós fizemos um trabalho de defesa dessas diversidades envolvendo, né, mulheres, negros, homossexuais, transexuais, pessoas com deficiência. Então, eu acho que todas essas pautas de direitos humanos, elas dialogaram entre si. Verdade. E construímos positivamente esta agenda, que ela foi, aos poucos, trazendo, na verdade, uma interdisciplinaridade entre elas. E vários eventos que nós fazíamos, nós envolvíamos todas as comissões falando de diversidade. Então, para mostrar, de fato, que nós não defendíamos pautas de direita ou de esquerda, nós defendemos os direitos da dignidade das pessoas, os direitos humanos, e nós conseguimos fazer isso de uma forma muito reflexiva, de uma forma responsável. Eu acho que isso marcou muito. Questão do negro, igualdade racial, né? Momento que nós fizemos para reconhecimento Luiz Gama, a primeira vez na história, até hoje única, em que a OAB concede a carteira de advogado para uma pessoa morta, falecida. Luiz Gama, que foi um negro, nascido livre, vendido como escravo pelo pai. Depois ele faz a faculdade de Direito do lado de fora, ele cursou a São Francisco da janela. Né? Se tornou um grande advogado, conseguiu tirar da escravidão, via processo judicial, mais de 700 negros. Né? Era um republicano, poeta, né? Grande escritor. E foi resgatada a figura dele, foi feita a entrega da carteira de advogado, simbólica. Né? Isso desencadeou um movimento. Eu lembro que eu recebi uma ligação do presidente da associação dos ex-alunos da São Francisco, dizendo que ele queria fazer uma homenagem igual na São Francisco. Depois da nossa homenagem, aí foi dada a única sala da São Francisco, que é a mais tradicional das faculdades de Direito, uma sala com o nome de um não professor. Né? Sim. É histórico também, porque todas as salas da São Francisco têm o nome de um professor. Foi dado a uma sala o nome de Luiz Gama. E esse movimento foi tomando conta em diversos aspectos, até que saiu uma lei reconhecendo o Luiz Gama como herói nacional. Escrevendo o nome dele no panteão dos heróis nacionais. Isso é muito emocionante. E da mulher, é impressionante pensar que não havia no Tribunal de Justiça, primeiro,
nenhuma mulher eleita para o órgão especial. O órgão especial do Tribunal de Justiça são 25 desembargadores, né, 25 cadeiras, e nunca tinha sido eleita uma mulher. E aí nós fomos conversar com o presidente do tribunal, observamos isso a ele, dissemos a importância da eleição, e naquele mesmo ano, naquela mesma eleição, foi eleita a primeira mulher, Maria Cristina Zucchi, desembargadora Maria Cristina Zucchi, e eu tive a honra de participar da sessão histórica de posse da primeira mulher. Eu me recordo. É um absurdo, porque, eu digo, nosso estado de São Paulo nunca teve uma governadora, nunca teve uma vice-governadora, nunca teve uma presidente mulher da Assembleia Legislativa, e aí no Tribunal de Justiça nunca teve um presidente, ou uma presidente, uma vice-presidente, uma decana, Né? uma corregedora. Na Procuradoria também não. Nunca teve uma mulher presidindo nenhuma das 3 sessões, nem sessão de direito penal, nem público, nem privado. E no Ministério Público nós nunca tivemos uma Procuradora-Geral de Justiça. Então, e só agora... Né? Obrigada. Obrigado, querido. E só agora, eu, 20 anos de política de ordem, eu sempre me penitencio por isso, né? Só agora nós elegemos a primeira mulher presidente da ordem e a primeira mulher presidente da Caixa. Eu para minha alegria, né, eu digo, a primeira diretora da Faculdade de Direito Lácio Francisco foi Ivete Senise, que eu tive a honra de estar ao lado dela na diretoria, eu como presidente, ela como vice. A primeira mulher a presidir uma das entidades da advocacia, que foi o Instituto dos Advogados de São Paulo, depois de 140 anos do Instituto, Odete Bertazzi, que foi minha sócia no escritório. Sim, né? sim. E agora da Ordem, uma amiga querida, que é a Adriana, presidente da Caixa, e a Patrícia, né, que nós tivemos a honra de apoiá-la no processo eleitoral, fazendo com que, pela primeira vez, nós tivéssemos uma mulher presidindo 90 anos de existência da entidade. Então, são pautas, e também o Tribunal de Justiça tem a tradição de homenagear os grandes nomes que compuseram a Justiça de São Paulo, né, que construíram a Justiça de São Paulo, através da intronização de bustos, né, no tribunal. Então, você anda pelo Tribunal de Justiça, pelos corredores do tribunal, você vai ver bustos. Né? E eu falei para o presidente do tribunal, época Pereira Calça, falei, desembargador, presidente, de tantos nomes que merecidamente são homenageados pelo tribunal, quero observar que não tem nenhuma mulher. É como se nenhuma mulher na história do tribunal... Esse ano, por exemplo, nós fazemos 200 anos de tribunal de júri. Nunca uma mulher tivesse contribuído para a Justiça de São Paulo. Né? Eu disse, a Ordem precisa colocar o primeiro busto. Ele autorizou, né? O Conselho Superior da Magistratura autorizou, e aí nós fizemos a entronização do busto da Maria Augusta Saraiva, que foi a primeira mulher formada em Direito e que foi advogada militante, inclusive fazendo júri. Ela fez júri, né? Depois ela foi para o interior do Estado. Então são momentos que a gente tem a alegria de ter participado, né? Ao lado de tanta gente. Né? A Gisele, que era nossa diretora, a Cátia Boulos, que era presidente da comissão da mulher advogada, e tantas outras companheiras, você foi fundamental, e tantas outras companheiras que construíram esse momento, né? E isso precisa ser registrado, porque é muito difícil, cada passo desse parece simples, né? Entronizar o busto de uma mulher no Tribunal de Justiça parece uma coisa simples, mas mais de 200 anos nunca tinha sido feito isso. Né? Sem dúvida. Eu acho que são situações que historicamente precisam ser referenciadas, a gente precisa entender toda a simbologia disso e a visibilidade que isso traz para as futuras gerações, né? Então, eu acho que tudo isso que nós conseguimos consolidar de forma muito responsável, de forma a respeitar as diferenças de posicionamentos, né? Que isso faz parte da pluralidade. Eu sempre digo que a Ordem não é um movimento social. Nós somos uma entidade de classe que estamos ali para defender a democracia, para defender a cidadania e para defender as pautas que são fundamentais para os colegas advogados. Dignidade, né? Sem dúvida. A partir do momento em que você também conscientiza os colegas advogados que essas pautas das diversidades são importantes... E são da classe, né? Porque nós estamos falando, primeira mulher a ter o busto no Tribunal de Justiça, é importante. Nós estamos valorizando as advogadas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A classe jurídica, as mulheres
do Ministério Público, da magistratura, né? Com certeza. Na figura de uma advogada. Foi a primeira, e eu acho que é a única até hoje. Né? Como também do negro, é um advogado, mas foi o título foi a condição de advogado que foi concedida ao Luiz Gama, em homenagem a todos os negros e negras que, nessa história riquíssima da Ordem, desde 32, mas pegando lá atrás, desde a criação da primeira entidade que foi o Instituto dos Advogados, na época do Império, que teve como presidente o negro, o primeiro presidente foi Montezuma, né? Então é feita uma homenagem a todos eles. Adriana, nós estamos chegando no final desse bate-papo. É sempre uma alegria revê-la. Fica aqui, não é convite, para você não é convite, é uma convocação para que a gente possa conversar em outros momentos. Né? Eu queria ter falado da sua vida acadêmica, falar do seu livro, da sua tese. Tem tantas coisas. No dia que você foi defender a tese, estava lá aplaudindo. Eu acho que, na verdade, Marcos, nos momentos mais importantes assim, da minha trajetória, você sempre esteve ao lado, né? Então, eu sou muito grata a isso, eu sou muito grata de ter de você um amigo, um irmão, uma pessoa que a nossa família tem uma referência muito grande e uma dívida de gratidão pelas oportunidades que você sempre nos deu. E eu acho que são seres humanos iluminados, né? Você conseguiu trazer aí uma mudança muito estrutural na nossa entidade. A Advocacia de São Paulo tem que ser muito grata a você. E aqui você vai sempre encontrar uma pessoa muito leal a você. Né? Eu já publicizei isso até quando você foi referenciado por ocasião da sua foto na Galeria de Presidentes. E eu entendo que a nossa verdadeira missão enquanto ser humano é olhar para as pessoas, né, e ter este olhar de respeito, este olhar de referência pela sua história, né, por tudo que você contribuiu. Então, assim, é um motivo de muita alegria estar contigo. A gente sempre vai estar junto, porque, assim, somos irmãos de coração. É verdade. E eu sei que é extensivo de toda a minha família, porque nós temos em você um grande amigo e uma pessoa que a gente tem, assim, um orgulho imenso de construir projetos de vida em conjunto. Adriana, conta para o pessoal as suas redes sociais e depois a Caixa também, as suas e da CASP. Bacana. As minhas redes, Adriana Galvão ADV, né? E da Caixa, casp.org.br. As minhas no Facebook e no YouTube, Marcos da Costa Oficial. No Instagram, Marcos da Costa, _, que é aquele tracinho embaixo, SP. Finalizamos este MCast, né? Já de forma muito saudosa, já com vontade de quero mais. Né? Agradeço a todos que estiveram conosco nesse período. Foi especial. Foi especial, especialíssimo. Né? E vamos encerrando já, convidando a todos para o próximo MCast, que será na próxima semana. Um abraço a todos, fiquem com Deus.